Então, gente, vamos lá. Vou ensinar para vocês hoje esse cestinho que a gente chama cesto ninho. Olha só que lindo que ele é. Ele é super fácil de fazer, rapidinho, ó. E esse aqui eu fiz com o fio Nubble da Fisher Fios, certo? Ele tem uma espessura de 35 milímetros, certo? O novelo estava lacrado, tá? Eu fiz esse aqui e agora eu vou continuar a fazer outro com o mesmo fio, tá? Pra gente até ter ideia do rendimento dele, tá bom? Com o fio Nubble, eu vou usar a agulha de número 8, tá? Uma tesoura para cortar o fio e essa cor é a cor hibisco. Linda essa cor, tá? Então, vamos lá começar. Olha só, para fazer essa peça, a gente vai trabalhar em aspiral. Então, eu vou usar um marcador de pontos, tá bom? Que é para facilitar a visualização da carreira, tá? Então, aqui nós vamos fazer um anel mágico e vamos colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Esse primeiro nozinho aqui a gente não conta. Eu vou contar a partir de agora, tá? Vou começar a contar a partir de agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou uma puxadinha aqui. Vou fechar o anel mágico. Não precisa apertar muito agora, tá? E aí eu vou colocar o marcador aqui nesse meu último pontinho. Essa peça ela é feita em ponto baixo, tá? Ponto baixo normal. Então, agora, nós vamos para a carreira de número 2. Com aumento em cada pontinho de base. Ou seja, temos 6 e vamos ficar com 12, tá? Ó, em cada pontinho desse, a gente coloca 2 pontos baixos, certo? Eu vou fazer aqui a minha carreira, tá? Vou colocar aqui meus aumentos em cada pontinho desse de base. E quando eu chegar aqui no marcador, eu volto para a gente continuar. Olha só, eu já fiz aqui meus aumentos, certo? Tirei o marcador para fazer o último aumento. Agora eu vou dar uma apertada aqui, ó, nesse anel mágico, deixar ele mais fechadinho. Vou dar aqui um nozinho, certo? Um nozinho bem, o mais próximo possível que eu conseguir dar aqui do, do ponto, tá? Do último ponto. Vou pegar aqui uma agulha de tapeçaria e vou já esconder esse meu fio, tá? O fio, a sobra do fio. Eu venho aqui, ó, e passo aqui por dentro do ponto. Não precisa ser muito. Isso aqui já é o suficiente, certo? Ó, já posso vir aqui e cortar o meu excesso de fio. Vou colocar o meu ponto aqui, ó, o meu marcador, aliás, no último ponto. E vamos continuar agora na carreira 3. Na carreira 3, nós vamos fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento. Então, a gente faz aqui um ponto baixo sozinho. No próximo ponto, a gente faz o aumento. E a gente vai seguir com essa sequência de um ponto baixo e um aumento até chegar aqui no marcador, tá? Ó, a gente vai só seguindo com essa sequência. Um ponto baixo e no próximo a gente faz um aumento, tá? Eu vou fazer aqui, ó, a gente já vai fazendo e vai virando a peça, porque a tendência dela é virar o contrário. Aí a gente vai e dá uma organizada nela. Eu vou fazer aqui a minha sequência de um em um aumento, um em um aumento, até chegar aqui no meu marcador, tá? Olha só, chegando aqui no marcador, a gente tira o marcador e faz o último aumento da carreira de número 3 e coloca o marcador no último pontinho. E vamos para a carreira de número 4, com a sequência de 2 e um aumento, certo? Então, aqui, como é número par, eu sempre faço dessa forma, né?
a primeira sequência de pontos eu divido, tipo, são 2 e um aumento. Então, a primeira eu faço faço o aumento no próximo. O restante da carreira eu vou seguir com a sequência normal, certo? Eu sigo aqui com a sequência normal de 2 pontos sozinhos e o aumento. 1, 2 e um 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 aumento. 'E aqui, ó, no último ponto, eu faço um ponto sozinho, que é o ponto que vai fazer o pazinho com esse um ponto que a gente fez no início, né? Fica 1, 2 e um aumento, certo? E agora nós vamos para a carreira de número 5, com a sequência de 3 pontos sozinhos e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. E aí você vai seguir essa sequência de 3 e um aumento até chegar no marcador, tá bom? Vou fazer aqui e já volto. Finalizei aqui a minha carreira 5, com 3 e um aumento. Agora vamos para a carreira de número 6, tá? Aqui agora a gente vai começar os aumentos para formar essa parte aqui, ó. Esse bico, né? Na verdade, certo? Nós vamos começar agora esses aumentos. Aqui nós vamos fazer um aumento de 3 pontos juntos, certo? 1, 2 e 3. E o restante da carreira nós vamos fazer só ponto sobre ponto. Não tem aumento. Os aumentos é só nesse início, certo? Um aumento de 3 pontos juntos. E o restante da carreira a gente faz ponto sobre ponto até chegar aqui no nosso marcador, tá? Vou fazer aqui e já volto. Olha só, terminei a minha carreira de número 6. Agora vamos para a carreira 7. E na próxima carreira nós vamos fazer um ponto sozinho. No próximo ponto, um aumento de 3 pontos juntos, certo? 3 pontos juntos. E o restante da carreira nós vamos fazer ponto sobre ponto. Ó, note que os aumentos, eles sempre vão ser nesse ponto do meio, certo? Ó, aqui é o primeiro aumento que a gente fez, de 3 pontos, ó. O primeiro ponto eu fiz um ponto sozinho nessa carreira. O ponto do meio eu fiz o aumento de 3 pontos e o outro ponto segue sozinho até o final. Então, sempre vai ser assim, certo? Nessa próxima volta, por exemplo, vai ser 1, 2 e o aumento no terceiro ponto, tá? E assim a gente vai seguir. Então, vamos lá. Fizemos um ponto sozinho, um aumento de 3 pontos e agora vamos fazer ponto sobre ponto até o final dessa carreira, tá? Eu já volto. Terminei aqui a minha carreira de número 7, agora vamos para a carreira de número 8, certo? Naquela mesma sequência que eu te falei, nós vamos fazer agora 2 pontos baixos sozinhos, 1, 2, e no próximo a gente faz um aumento de 3 pontos juntos, 1, 2, 3, e o restante da carreira, ponto sobre ponto. Aí eu vou fazer aqui e já volto, ó. Veja que já tá começando a formar o biquinho. Terminando aqui a carreira de número 8, agora vamos para a carreira de número 9. Com a sequência de 3 pontos baixos sozinhos, 1, 2 e 3.
E no próximo ponto, o aumento de 3 pontos juntos. Ó, 1, 2 e 3. E o restante da carreira, ponto sobre ponto, tá? Ponto baixo sozinho até chegar no marcador. Vou fazer aqui e já volto. Carreira número 9 terminada. Agora vamos para a 10ª carreira com 4 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3, 4 e um aumento de 3 pontos juntos. E vamos seguir o restante da carreira, ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar no marcador. Vou fazer e já volto. Gente, olha só. Finalizando aqui a carreira de número 10, certo? Eu vou tirar aqui o meu marcador e vou fazer o último ponto da carreira, certo? Agora, as próximas carreiras já vamos começar a fazer a parte do acabamento e fechar essa peça. Então, para isso, eu vou começar agora, eu vou fazer ponto baixo até chegar aqui, ó, nesse terceiro pontinho aqui, tá? Nesse topo, tá? Então, eu venho, sigo a carreira, tirei o marcador, fiz o último ponto lá e vou seguir aqui com ponto baixo, tá? Até, ó, chegar aqui nesse topinho. Que é onde é o meio, né, da peça. Ó, e agora eu vou fazer aqui 10 correntinhas, vou subir 10 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E vou fechar essa correntinha aqui, ó, nesse mesmo lugar onde eu fiz o último ponto. O último ponto, na verdade, o primeiro, né, da carreira. Eu fecho aqui, ó, faço um ponto baixo, certo? Essas 10 correntinhas vai ser a alça, tá? E agora eu vou seguir com 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 11 pontos baixos. Eu vou fazer aqui 9 diminuições seguidas, que é justamente essa parte que vai formar aqui essa parte fechando, né? E as diminuições nós vamos fazer dessa forma. Eu venho aqui no próximo ponto, laço o fio do novelo e puxo, não finalizo, tá? Venho aqui no próximo ponto, pego o fio do novelo e puxo. Vou ficar com 3, laço o fio do novelo e tiro os 3 de uma vez, tá? E nós vamos fazer isso 9 vezes. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ó. E vamos fazer ponto baixo até chegar aqui no finalzinho da carreira, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 e 11. Olha só aqui, ele já tá bem formadinho já. E agora, nós vamos fazer 12 pontos aqui, ó, fechando essa alça, arrodeando toda essa alça. Vê aqui, ó. 1, 2, eu disse 12, mas se o seu der menos ou mais, não importa, tá? A gente vai fazer só esse acabamento aqui, ó. A intenção dos 12 pontos é fazer esse acabamento aqui na alça. Ó. Na verdade, não importa quanto a quantidade de ponto que vai dar aqui. A gente faz até fechar aqui esse... Até fechar. Tá mais um. Prontinho, ó. Pra ficar dessa forma aqui. Certo? E agora a gente vai fazer ponto baixíssimo. Arrodeando toda essa peça. Do jeito que tá aqui, eu venho aqui nesse próximo pontinho, ó. E faço um baixíssimo. E vou arrodeando toda a peça com ponto baixíssimo, inclusive essa partezinha da alça, tá? Até chegar aqui, ó. Vou arrodear toda a peça de ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui, quando chegar aqui na minha alça, eu volto pra gente continuar. Gente, olha só, voltei antes de finalizar. Por quê? Porque o fio acabou, tá? O fio Nubble que eu tava fazendo, pra gente ver se daria certo, se a quantidade batia pra fazer 2 peças, não deu. Porém, eu acho que se fizer usar uma agulha menor, eu tô usando a agulha 8, tá? Eu acho que se usar uma agulha menor, você consegue render um novelo, render dois cestinhos desse, tá? Então, como eu tenho aqui o extra prêmio, né, da ficha também, ele é 25 milímetros, ele é mais fino, ó, do que o Nubble. A gente vê por aqui. Aqui é a mesma cor, hibisco, certo? Ele é mais fino, ó. Tá aqui o Nubble e tá aqui o ficha, o prêmio. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou terminar esse acabamento, certo? Com ele, com o fio de malha extra prêmio. Vou finalizar aqui, ó. E vou continuar com o extra prêmio, não vai ter problema, certo? Porque é só um acabamento, não é a finalização da peça. Não, aliás, é a finalização da peça, não é a peça, a parte aqui. Se fosse os pontos normal, a gente ia ter uma diferença bem grande, né? Ia ficar bem diferente. Mas como é apenas um acabamento, ó, em ponto baixíssimo, então a gente eu vou fazer aqui um pouquinho mais folgado, certo? Só para gente não, só para não dar diferença e terminar essa peça aqui, tá? Mas eu acho que se você fizer com um fio menor, com a agulha de milímetros menor, como uma 7 talvez, tá? Ou uma 6, você vai conseguir aproveitar um novelo do Nubble para 2 cestos ninho, tá? Olha só, como não vai dar diferença, por ser um fio, apesar de ser um fio de espessura menor, mas não vai dar diferença por conta que é um acabamento, tá? É apenas um acabamento. Vamos só ver aqui antes da gente continuar, ó. Tá? Não deu diferença nenhuma. Aqui a gente vai continuar na alça, tá? Vou fazer o mesmo, ó, vou dar continuidade com esse acabamento de baixíssimo aqui na alça. Se você quiser misturar também as cores, também daria certo, ficaria lindo, ó. Finalizei aqui, tá? Terminei aqui, a gente começou aqui, né? E termina no mesmo lugar. Agora a gente vai fazer
essa voltinha aqui. Essa voltinha, tá? Nós vamos cortar aqui um fio suficiente que dê pra gente ficar fazendo a volta aí até ficar num tamanho bom. A quantidade certa, não tem quantidade certa, tá? Eu cortei aqui uma quantidade que eu acho que vai ficar o suficiente, tá? Eu vou vir aqui, ó, vou puxar esse fio todinho que eu cortei. Puxei todo ele, dou uma ajeitada aqui na minha alça, vou colocar ela assim, ó, com esse acabamentozinho que a gente fez pra frente, tá? E agora eu vou vir aqui, ó, com o meu fio que eu puxei e vou dar voltas, ó, dessa forma aqui. Bastante voltas, se quiser dar um apertozinho, deixa eu fazer com essa outra mão, porque eu não sei fazer nada com essa outra mão esquerda. Ó. E a gente vem aqui, ó, arrodeando toda a peça para ele ficar bem bonitinho. Olha que lindo que fica. Cortei até fio demais. Ai, ai, ai. Desperdício de fio. Uma pena de desperdiçar fio. Ó. Agora a gente vai vir aqui com a agulha de tapeçaria. Vou colocar esse fio aqui dentro, dou uma puxada. E aqui a gente vai fazer um acabamentozinho com um nozinho, tá? Eu vou vir aqui, ó, bem escondidinha. Vou colocar esse fio aqui pra trás. Venho novamente no mesmo lugar e vou dar um nozinho, tá? Puxo bem esse nó pra ficar bem firme. Vou colocar a minha agulha aqui, ó, dentro de onde a gente fez. E vou esconder esse nozinho, ó. Eu vou colocando esse nozinho aqui pra dentro, tá? Vou puxar mais e ele vai ficar aqui, ó. Vou puxando a agulha com os fios com a agulha e ele ficou bem escondidinho aqui dentro. Corto esse fio, coloco ele aqui pra dentro, tá? E olha só que ficou, a peça ficou linda. Aqui eu vou esconder ainda. Olha só, já escondi aqueles fios. E olha que linda que ficou essa peça. A peça super fácil. Olha só. Você pode colocar uma plantinha aqui dentro e pendurar ela no jardim. Pode colocar amigurumi do quarto do seu filho, né? Ela tem várias utilidades de decoração. Espero que vocês tenham gostado, né? E eu tenho outra dica para dar. Vamos ver aqui quanto foi que ela ficou, o tamanho dessa peça, né? Eu vou medir ela, ó, dessa forma aqui, tá? Ela ficou com 30 centímetros, certo? Então, se você fizer com um fio de espessura menor, tipo o fio de malha extra premium, que ele tem 25 milímetros, ela vai ficar menor, certo? Então, se você fizer com o outro tipo de fio de malha, de outra espessura, marque a gente lá nas redes sociais, tá? Tanto a Fischer Fios como o Fios que Forma Oficial. E fala pra gente o tamanho que ficou. E a gente vai repostar com o maior prazer, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.